Muito bem, meus caros, muito bem, mais uma tarde, já começou a tarde, de gravação aqui no seu, no nosso Cafofo. Hoje é dia de falar da Onda Fiel, porque hoje é dia de jogo importante, o clássico das multidões, Corinthians e Flamengo, no Maracanã, um palco perfeito para um jogo gigantesco desse tamanho, tem que ser sempre um palco gigantesco também. Claro que não é maior que a nossa Neoquímica Arena, porque lá o bagulho é louco, mas, ainda assim é um palco gigantesco, digno de um jogo gigantesco, beleza? Nós vamos falar aí sobre Corinthians no meio de semana aí, quase passando vergonha contra o horroroso e podre Racing do Uruguai, que o Corinthians quase levou uma surra dos caras, quase perdeu no último minuto, quase empatou, muito graças à insistência. Tudo bem, é o técnico interino, é meninão, não dá conta, velho, não dá conta. Ele só pegou o que tava pronto lá e tacou e dane-se, tá? E graças também ao glorioso Félix Torres, que mais uma vez eu falo pra vocês, esse cara não tem a menor condição de jogar futebol profissional. Não tem. Ele pode até se dar bem lá na segunda divisão do Equador, ele pode... Meu amigo, o que o Corinthians pagou pra ter esse cara e o que ele tá trazendo em retorno é uma das coisas mais absurdas e ridículas da história do planeta Terra. Por mim, devolve pros caras e para de pagar o que deve. Devolve. Santos Laguna, quanto que eu te devo? Tanto. Toma o jogador de volta e vamos encerrar essa dívida? Fechou, é nóis. Pelo amor de Deus, ele é horroroso. Mas enfim, vamos conversar sobre isso e também sobre o jogo Corinthians e Flamengo, além do que a gente pode esperar de formação aí do time para o jogo de hoje, tá? Ainda não saiu a escalação oficial, também não vi nenhum lugar falando a possível escalação, cravando a possível escalação, tal. Então eu vou da minha cabeça aqui, beleza? Mas primeiro vamos falar do meio de semana. Corinthians com o time completo, tirando o Garro, tava lá todo mundo, beleza? O que o Corinthians teoricamente tem de melhor. Enfrentar o Racing do Uruguai, quinto lugar no campeonato uruguaio, tomou pancada na Sul-Americana de todo mundo, certo? Tomou, acho que contra o Huracan, primeiro tempo já tava 4-0, foi um bagulho assim. Com 8 desfalques, e o Corinthians quase perdeu em casa. E aí eu continuo insistindo, cara. Enquanto não tiver alguém, aí eu torço que o Dorival seja esse cara, que olhe para o elenco do Corinthians e veja que não temos condições de jogar com 3 atacantes com os jogadores que temos. Pra mim isso é óbvio. O cara insiste, aí tudo bem, o Romero fez o gol. O Romero não fez o gol, não fez uma jogada de ponta o jogo todo. O Romero estava lá presente para fazer um gol de centroavante, matador, goleador, que é o que ele é. Um cara que está lá para resolver problemas de gol. O Romero não joga aberto em porra de ponta nenhuma. Mas o nosso glorioso Orlando, que é um técnico fraquíssimo no sub-20, tu imagina ele no time profissional. Você acha que ele vai ter a criatividade, o culhão de botar alguém dos caras grandes no banco, botar um Yuri no banco que não tá merecendo titularidade? O Yuri pode sentar no banco e dar uma esquentada tranquila. Aí ele é a nossa esperança de gol. Jogando como o Corinthians tem jogado com 3 atacantes, o Yuri não é a nossa esperança de gol. O Yuri é um cone no campo. Eu não tô falando que ele é ruim, mas o Yuri é um cone no campo quando se trata de 3 atacantes. Não é a função dele, não é a posição dele. Ele não rende, cara. Ele não rende. Ele não pega na bola o jogo todo. E você sabe que o Yuri, acho que a gente já conversou isso há 1000 vezes, a gente sabe que o Yuri precisa receber 500 bolas no jogo pra uma ele meter. Tá? Ele não adianta a gente falar porque o Garro não tá, porque contra o Sport ele recebeu 15 chances de gol. Chutou cada uma mais ridícula que a outra, ele conseguiu jogar pra fora, né? Coisas que o Romero não faz, coisas que o Memphis não faz. E o Yuri faz. O Yuri perde absurdos de gol, extremamente fácil. Só faz gol difícil. Gol quando a bola vem tem que pegar de primeira no ar, com a canhota, ele é destro, aí o bagulho rende. Não sendo isso, esquece, velho. O Yuri, ele erra demais com coisa boba. E aí você não dando 700 oportunidades pra ele meter gol, ele vai continuar errando. Beleza? Além disso, nesse jogo, o Corinthians, até claro, o Corinthians criou 500 chances, 1 milhão de chances, esmagou o Racing e no final quase tomou um gol. E aí eu queria ver se alguém ia ter a coragem de citar que o Hugo falhou. Ele escorregou, isso, aquilo. Meu amigo, falha é falha. Eu torço com a cara. O Hugo, pra mim, é o melhor goleiro do Brasil. Eu, na minha opinião, tenho o Hugo Souza como o melhor goleiro do Brasil.
Mas eu queria ver, tudo bem, ele se redimiu. Ele se redimiu no mesmo lance. Mas eu queria ver se alguém ia falar da falha dele, que foi tentar pegar uma bola fácil, escorregou, caiu, espalmou a bola pra frente, não conseguiu espalmar a bola pra fora, no pé do jogador do Racing do Uruguai. Por sorte, o Hugo estava lá no gol ainda e conseguiu corrigir a lambança. E depois o Mateuzinho terminou de corrigir o problema todo. No último ou no penúltimo lance do jogo, uma coisa assim, finalzinho de jogo. Eu queria ver se alguém ia chegar e falar que o Hugo é um bosta, que o Hugo é horroroso, que o Hugo tem bracinho de jacaré, ou que o Hugo falha quando o Corinthians mais precisa, né? Não tô querendo defender o Donelli, eu achei que vários lances ali, várias bolas ele poderia ter defendido. Se fosse o Hugo, teria defendido algumas dessas bolas. Mas, velho, pelo amor de Deus, velho, a gente tem que ter um pouco menos de ficar babando ovo de jogador, chupando bola de jogador, sacou? Nenhum jogador merece, nenhum. Quando a galera entender que nenhum jogador merece idolatria, a gente idolatra, a gente idolatra uma coisa muito superior, muito maior. Jogador já está lá por dinheiro. Ele pode se identificar com o clube, ele pode, mas não ficar idolatrando. O incrível Hugo, ele é muito coringão. Eu amo ele. O Romero é incrível. O Yuri, o Memphis, eu amo eles. Se pudesse eu chupava a bola esquerda dele. Não é isso, velho. Os caras são profissionais, estão recebendo para fazer o trampo deles. E que seja o melhor possível. Todo jogador recebe para fazer o melhor possível, tá? A gente vai dar uma olhada aqui agora na escalação. E aí eu vou falar sobre Félix Torres. E pra mim já deu. Não é possível que esse cara vai continuar sendo titular do Corinthians, tá? O Corinthians que foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Raniel, Carrijo, Bidon, Romero, Memphis e Yuri. É a melhor formação que a gente teria para jogar contra o Racing do Uruguai? Se a gente fosse pensar que o Romero é o Romero lá de 2012, se a gente fosse pensar que o Memphis é o Memphis da época do Lyon, que jogava de ponta esquerda, jogava pra caralho, pensar que o Yuri Alberto não era o Yuri Alberto aqui, era qualquer outro, Pedro Raul aqui, não era o Yuri Alberto, o que quer que fosse, a gente poderia imaginar que o Corinthians ia meter uns 5, 6 gols, e tem time pra meter 5, 6 gols em todos os times da Sul-Americana. Talvez se pegar um brasileiro pela frente não tenha, mas qualquer outro time da Sul-Americana, o Corinthians tem time pra meter 3, 4 gols todo jogo. Todo jogo. Mas aí o Corinthians entra naquela boa e velha máxima de sempre, cara. O Corinthians se acomoda, o Corinthians espera as coisas acontecer, o Corinthians acredita que pode vencer o jogo a qualquer minuto. Foi assim contra os Venezuela, foi assim contra o Barcelona de Guayaquil, tomou 3-0 e ainda estava jogando como se pudesse empatar ou virar o jogo a qualquer momento, certo? Então o Corinthians novamente não entrou para ganhar, o Corinthians entrou para jogar bola, para jogar futebol, bater uma pelada, tá? E aí eu vou dar algumas ponderações sobre cada jogador, certo? Pra gente entender melhor como é que foi a partida, tá? O Hugo Souza não foi testado 2 vezes no jogo, 2 vezes, sendo que a última foi salvadora, mas de qualquer forma começou de um erro dele, certo? Então o Hugo Souza desse jogo não foi cobrado, mas a gente sabe que contra o Flamengo o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser fortíssimas emoções nesse jogo, tá? Fortíssimas emoções. Mas a gente vai ver o que acontece quando a bola estiver rolando, se o Corinthians vai ter condições de jogar como eu acho que infelizmente ele vai jogar, extremamente covarde, esperando o Flamengo atacar e tentando sair por uma bola, como fez com o Palmeiras, ganhou de 1-0 lá, mas foi um jogo à parte. Só a final do Paulistão foi um jogo à parte, tá? Os 2 jogos foram jogos à parte. O Corinthians entrou com outra mentalidade que eu não acho que vai ter contra o Flamengo hoje, tá? Então, Corinthians, a gente teve o Hugo Souza, vai ter o Hugo Souza muito testado hoje contra o Flamengo. Mateuzinho, pra quem não sabe, Mateuzinho ele era um ponta direita antes de se tornar lateral direito, ou seja, o que a gente espera que o Mateuzinho faça? Seja um cara de ataque, um cara que faça, né, jogada de profundidade, que cruze na área, que entre dentro da área, que pise dentro da área quando é possível. Cara, o Mateuzinho está se destacando única e exclusivamente defensivamente. Defensivamente, o Mateuzinho está jogando um absurdo. Apesar dele ter aqueles momentos de eu sou o machão, aí eu vou peitar, eu vou xingar juiz, eu vou peitar a bandeira, eu vou dar dedo pra trás lá. Ele tem aquelas pra pagar de machão, pagar de boladão, de fodão. Só que a gente, velho, sabe que o Mateuzinho é um Mateuzinho. É pequeno, é o Mateuzinho. E o Mateuzinho não tem essa
Não é dessa grandiosidade toda para poder ficar peitando o juiz como se ele fosse um grande lateral direito, que intocável, que a seleção brasileira... Não é, é um Mateuzinho. Então defensivamente ele tá muito bem, ofensivamente ele não produz nada, mas ele tem aparecido mais, ele tem se mexido mais, ele tem sido um jogador importante do meio para trás do Corinthians e também dá um apoio, dá uma ajuda a alargar o campo, né? Então quando o Corinthians precisa fazer alguma jogada de lateral, alguma jogada, né, que tente sair um pouco da pressão dos jogadores, porque o Corinthians é um time que joga muito pelo meio, então quando tenta fechar essa pressão, o Mateuzinho é uma válvula de escape junto com o Carrillo aqui, os dois se entendem muito bem. Félix Torres, rua. 10 minutos o cara arranca a perna do jogador do Uruguai fora e acabou o jogo pra gente, velho. A gente ficou empurrando, puxou o Ranieri pra zaga, fica só 2 meias, Memphis tem que voltar pra ajudar, Romero tem que voltar pra jogar, Yuri fica completamente isolado e numa bola parada a gente faz gol. Esquece, a gente não ia fazer gol nesses caras nunca se não fosse bola parada. Porque a bola chega na intermediária e não tem mais o que fazer. Porque só ficou Bidon e Carrillo no meio de campo. O cara não quis tirar. E foi pro Ranieri que pediu, tá? O Ranieri que falou, não precisa tirar ninguém, deixa os atacantes lá. Tá? Como se 3 atacantes resolvessem o problema. Acho que o Ranieri tinha que ter ficado quieto nessa aí. Tirava o Romero, tirava o Yuri, tirava qualquer um desses 2 atacantes. Ninguém tem bola pra tirar o Yuri, né, velho? Porque se você tirar o Yuri e o Corinthians não fizer gol, a culpa foi do treinador que tirou o Yuri. Então a galera não tem bola. Mas eu tiraria, botaria o André Ramalho, deixaria esse meio de campo do jeito que tava e 2 atacantes só. Eu tenho certeza que Memphis e Yuri sem o Romero, ou Memphis e Romero sem o Yuri, ou Yuri e Romero sem o Memphis, a gente tinha feito mais gol. Absoluta. Mas enfim. Gustavo Henrique, partida média, padrão Gustavo Henrique, não se compromete, mas também não faz nada incrível. Angileri caiu bastante de produção desde que voltou da lesão, parece que é uma máxima do Corinthians, o cara lesiona quando volta se arrastando. Angileri, eu dou toda a culpa para a comissão, o departamento médico do Corinthians e a comissão, os preparadores físicos do Corinthians. Todo jogador que volta de lesão do Corinthians volta muito pior do que estava e não melhora. O Angileri é um cara que chegou no Corinthians jogando pra cacete, destruindo, e de repente o cara não joga mais bola. Ou ele erra tudo. O Angileri não acerta uma porra de um passe mais, velho. Né? Me deu saudade do Bidu. Mentira, deu não. Ranieri é o nosso leão, ele joga em tudo quanto é posição que precisar, dá carrinho. Eu não tenho o que falar do Ranieri. Ranieri sempre, pra mim, é o único jogador que eu não posso reclamar dentro do elenco do Corinthians. Eu não tenho um motivozinho pra reclamar, é o Ranieri até agora. Desde o início do ano eu não consigo mais achar um motivo pra falar o Ranieri foi imbecil, o Ranieri fez falta boba, o Ranieri perdeu bola, o Ranieri errou passe. Faz o dele e o dos outros às vezes, tá? André Carrillo teve um jogo médio, tá? Lances geniais seguidos de erros de passe e aquele modo soneca dele, que todo mundo já entendeu que ele tem esse modo soneca, que às vezes ele pega a bola, vai tudo muito devagar e a galera tem pressionado muito o André Carrillo, botado marcação dupla no Carrillo, não deixa ele receber a bola com frequência, muito porque ele tá preso nesse triângulo aqui formado por Mateuzinho, Romero e Carrillo, aonde o Romero acaba ocupando um espaço que poderia ser do Mateuzinho, do Carrillo, certo? Ele acaba abrindo aqui na direita boa parte do jogo, o que força o Carrillo a ter que jogar muito pelo meio é mais fácil de marcar do que na ponta, porque você não vai deslocar um monte de jogador pra ponta, né? Senão você, né, tira um bloqueio do meio, tira a possibilidade de defender o meio, né? E o gol fica onde? No meio do campo. Então, as pontas são muito importantes no futebol moderno. Saber jogar nas laterais é muito importante, até para você quebrar uma linha de marcação, até para você, né, alargar o campo, você conseguir fazer com que o jogo oponente tenha que correr maior distância atrás da bola, coisas do gênero. Mas quando você prende o Mateuzinho, o Romero e Carrillo aqui, o Romero fica preso aqui, o Mateuzinho não avança e o Romero fica na ponta direita, sem conseguir performar o melhor que ele pode fazer, que é empurrar a bola para dentro do gol. É isso que o Romero faz melhor, que hoje eu posso dizer, nesse momento do Corinthians, melhor que o Yuri, melhor que o Memphis. É o cara que tem mais capacidade de empurrar a bola fácil para dentro do gol. Porque o Yuri perde as bolas fácil tudo, o Memphis só quer fazer bola difícil também, o Memphis, se a bola vem fácil, ele prefere tocar. Ele não bate pro gol nem pra uma caceta, né? Então é isso. Breno Bidon é o Breno Bidon, né? Ele faz aquele jogo burocrático, muito bem feito, muito bem feito. Teve alguns lampejos bons de marcação, né? Ele corre bastante, ele se esforça bastante, mas ele continua insistindo que o Breno Bidon sem a bola é ruim. O Breno Bidon é um meia. Se a gente preparasse esse moleque pra ser um meia atacante, aquele moleque só pifando o jogador, só
Só bola enfiada nas costas da zaga, lá ele. Só bola enfiada nas costas da zaga. Acho que o Bidon seria muito mais jogador do que botar pra ele uma função de ter que correr, marcar, trombar. Não que ele não saiba fazer isso, mas não é a maior qualidade dele. Comparado à qualidade que ele tem com a bola no pé. Beleza? Então a gente deveria valorizar mais isso. E eu acho que é uma coisa que vai acontecer hoje. A gente vai desvalorizar o Breno Bidon pra poder botar mais volante e vai continuar com essa porra dessa formação de 3 atacantes horrorosos. Romero salvou o time, fez o gol, não fez muita coisa na partida, tá? É o Romero, ele tem aqueles 2, 3 lances na partida que todo mundo fica, o Romero é incrível, e some, a bola não chega nele, quando chega ele erra, às vezes ele quer fazer alguns dribles desnecessários, ele não tá rápido, ele é lento, ele é um jogador que já não tem mais a mesma velocidade, isso tem que ser entendido e respeitado, mas é um jogador muito mais maduro e inteligente do que era no passado. Então o Romero hoje se posiciona onde nunca tem ninguém. A bola sempre chega no Romero com ele livre. Ele pode sempre com tranquilidade bater pro gol. E a gente tem que saber valorizar isso, cara. Tem que saber valorizar isso. Porque o Romero é o cara que mais mete gol no Corinthians. Tudo bem, o Yuri é o artilheiro. Mas se precisar do Romero dentro da área, porque o Romero só joga aberto na ponta direita. Se precisar do Romero dentro da área, a gente sabe que pode contar com o Romero dentro da área, né? Às vezes mais do que o Yuri. O Yuri, quando pega a bola em velocidade, pra parar é difícil, o homem é um trator. Mas o Romero, quando pega a bola dentro da área, o cara finaliza. Ele é bom, nisso ele é bom. Yuri Alberto, zero. Yuri Alberto, zero. Não fez nada no jogo, absolutamente nada na partida. Ficou preso no meio dos zagueiros. O Corinthians tentando fazer essa bola correr pelas pontas, o que não é a característica do Corinthians. Eu espero que o Dorival venha com a mentalidade que ele tinha no Flamengo, de saber que aquele time do Flamengo não era um time que jogava pelas pontas. Eu vou mostrar algumas coisinhas que dá pra fazer no Corinthians aqui, que dá pra simular o que o Flamengo fazia. Não que eu tô valorizando que o Flamengo era incrível, mas aquele time do Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil no mesmo ano, né? Só isso. Então tá bom. E o Memphis é o cara, é o ponto de desequilíbrio do time, é o cara que pode fazer uma coisa diferente, é o cara que arranja coisas diferentes pra fazer. André Carrillo é muito bom, dá passes maravilhosos, mas ele não é tão incrível, tão diferenciado quanto o Memphis. Quando a bola pega no Memphis, você sabe que você pode esperar uma coisa diferente. Às vezes quando a bola vem no pé do Carrillo, você torce pra que saia alguma coisa diferente. Mas você fica assim, cara, ele vai errar esse passe. Ai meu Deus, ele tá cercado, tem 3 caras rodeando ele. E eu acho que o André Carrillo, ele tem esses momentos de soneca dele, de preguiça que me irritam, tá? Quando o Corinthians joga nessa formação 4-3-3, a gente vê muito o Memphis fazer isso aqui, tá? E às vezes o Corinthians faz isso. Ou o Memphis vem pra cá e o Romero tenta fazer esse papel, às vezes, de centro, né? De fazer a bola correr aqui no centro. E não é a função de nenhum dos dois, e nenhum dos dois faz isso com extrema competência. E a gente mata 2 características do jogador. Tira o Romero de dentro da área, tira o Yuri de perto de outro atacante, tira o Memphis de perto da área. Quando o Romero sai de perto da área, ele tem qualidade para dar um passe, ele tem qualidade para fazer essa bola rodar no campo? Tem, mas não é a dele. Não é dele. Ele vai fazer isso aqui melhor que um Carrillo nessa posição? Não vai. O Carrillo aqui conseguiria fazer muito melhor, até porque o Carrillo consegue se movimentar de ponta a ponta, e se você não der muita obrigação defensiva pro Carrillo, ele dura o jogo todo. Quando você bota o Carrillo pra correr atrás de gente, pra marcar, dá ali 60 minutos, acabou o Carrillo, acabou. As perninhas dele vão pro lixo, e isso é culpa do departamento da preparação física do Corinthians, mais do que ninguém. Um cara como o André Carrillo hoje, que não é um cara que tem muitas funções no campo que não seja andar nesse quadrado aqui, não pode morrer com 60 minutos de jogo, né? Mas enfim, o Corinthians tende a jogar muito nessa posição. Eu gostaria que o Félix Torres saísse, pelo amor de Deus, e eu gostaria muito de ver o André Ramalho, porque é um jogador experiente contra um time complicado. Eu queria ver o André Carrillo não, burro. André Ramalho. Eu gostaria de ver o André Ramalho hoje nesse time, tá? Outra coisa que eu não gosto, eu particularmente não gosto, a gente jogar com 2 meias de pouca marcação e um volante. Até porque o que acontece muito no Corinthians? O Corinthians, quando defende assim. Soca 5 caras, por isso que o Corinthians toma tanto chute de longe, por isso que o Corinthians é tão ameaçado na intermediária. Por quê? Porque quando o Corinthians marca assim, qualquer time hoje joga com bola na ponta. E aí você tem Memphis, Romero e Yuri sem marcar muita gente.
O Romero, ele normalmente vai até onde o lateral vai, se o lateral não avança, o Romero fica. A gente defende novamente, insisto, com 7 jogadores. Um time profissional não defende com 7 jogadores, cara, é burrice. Porque o time adversário ataca com mais do que 7. O Corinthians está sempre em desvantagem numérica. E a desvantagem numérica é sempre aqui. Porque o Breno Bidon tenta abrir aqui para ajudar na marcação. O André Carrijo vem aqui para ajudar na marcação. Ou ele tá lá na outra ponta fazendo o número. E aí qualquer bola invertida aqui, a gente toma esse espaço todo vazio. Todos os dias. Todos os jogos. Todos os jogos algum jogador consegue ter liberdade para meter porrada aqui. E aí o que acontece? Você vai esperar que o nosso zagueiro, que tem a mentalidade e a função de marcar atacantes, vai sair para dar combate em um volante que chuta de longe? Não vai, velho. Tu imagina o Gerson com essa liberdade toda aqui? Consegue imaginar o Gerson com essa liberdade toda? Mas é o que o nosso treinador vai fazer hoje. Esquece. O Corinthians vai entrar em campo, ele não tem culhões para mexer nessa formação e nem tá afim, talvez, de fazer uma coisa diferente e depois ser esculachado porque fez uma coisa diferente, sendo que a gente reza todos os dias, a gente ora, roga, reza para que o Corinthians pare com esses 3 atacantes. Isso aqui não resolve, não faz o Corinthians jogar bola. A gente tira o melhor do Yuri, a gente tira o melhor do Memphis, tira o melhor do Romero quando joga com 3 atacantes. Eu, particularmente, prefiro que o Corinthians jogue com 2 atacantes. O Yuri tá uma bosta, tira o Romero. Tá? Eu queria que o Corinthians jogasse assim. Eu acho que o Corinthians tem condições de jogar assim. E aí você tira ali o Romero. O Romero tá jogando. Não, o Romero não tá jogando muito. O Romero fez um gol. Não vai dizer pra mim que o Romero está jogando demais, está fazendo a diferença para o Corinthians. E aí bota o Martínez doideira mesmo. José Martínez, bota o Martínez aqui. Só que aí você muda um pouco a característica do time. E aí eu acho que isso é válido. Quando você pede pro Ranieri não afundar aqui entre os zagueiros e sim dar combate no meio de campo junto com o Martínez. O Bidon e o Carrijo dão um combate aqui nessa hora e a gente defende com 8. Nessa fase aqui a gente defende com 8 jogadores. Tendo Bidon e Carrijo com capacidade de fazer lançamento pro Memphis e lançamento pro Yuri. Se você pegar o Yuri e deixar ele aberto, quase fora do campo, certo? E o Memphis aqui esperando receber uma bola, essa bola chega no Memphis, ele bota onde ele quiser. Daqui desse meio aqui, ele bota essa porra dessa bola onde ele quiser, de 3 dedos, de canhota, de direita, no chão, por cima da zaga. Aí a gente aproveita que o Yuri é rápido e que ele faz esse corte pro meio muito bem, de qualquer uma das pontas, de qualquer lado. Se o Wesley tá subindo muito, o zagueiro do Flamengo, o lateral do Flamengo tá subindo muito, bota o Yuri lá onde o Wesley joga. Ou o Wesley fica, ou o Wesley vai tomar a bola nas costas. Não, quem tá subindo é o Araújo, o Alexandre. Toca o Yuri aqui. Isso aqui, você explica pro jogador uma vez, ele sabe fazer, velho. Yuri, nas costas. Você deixa claro, Yuri, nas costas do Wesley. Beleza, ele vai ficar aqui, ó. Pá. E o Memphis fica aqui pra receber esse passe aqui. Quantos gols o Corinthians fez no ano passado assim? Quantos gols? Quantos gols o Corinthians fez no ano passado assim? Não quer botar o Bidon, quer botar mais poder defensivo? Porra, saca o Bidon. Bota outro volante ali, bota o Alex Santana, o Charles. E aí você solta o Martínez um pouquinho mais pra correr, deixa o Martínez que ele tem velocidade, ele ataca as pontas. O Corinthians já fez gol com cruzamento do Martínez lá na linha de fundo, como se fosse um lateral. O Martínez tem essa capacidade. E se você tira um pouco da responsabilidade defensiva do Martínez, talvez ele faça menos merda, ele quebre menos pernas, ele dê menos voador. Com 13 minutos de jogo não vai meter um cartão amarelo. Mas eu duvido que o nosso treinador faça isso. Nosso treinador, ele vai fazer exatamente isso aqui. Só que eu acho que ele só vai tirar o Bidon e vai sacrificar o André Carrijo, que é uma das poucas forças ofensivas. Ele vai manter o Martínez, vai botar o Romero aqui, porque ele não tem a coragem de fazer qualquer coisa diferente. Tomara que eu esteja errado, tá? Me cobrem se eu estiver errado. E vai tirar o Bidon e vai botar o Martínez lá no Bidon. E seja o que Deus quiser pra essa bola chegar no ataque. Vamos sacrificar o Memphis? Vamos sacrificar o Romero? Vamos largar o Yuri sem ter municiação, sem ter bola no pé? Isso aí agora é o problema do Yuri, né? Aparentemente, o Yuri que se vire pra resolver esse problema aqui, tá? Mas eu acho que o Corinthians vai entrar em campo sem o Félix Torres nessa formação aqui. Não me agrada,
Não gosto. O Flamengo é um time que faz a bola rodar pelo meio do campo, massacra todo e qualquer time que deixa a bola rodar pelo meio de campo. O Flamengo massacra, e hoje não vai ser diferente. Apesar do Flamengo só vindo de jogos ruins na Libertadores e no Brasileirão, 2 empates e uma derrota, caiu um pouco de produção, mas é o Flamengo jogando em casa, querendo ganhar o jogo, porque o Palmeiras, se ele perder, se o Flamengo empatar ou perder pro Corinthians, dá chance do Palmeiras disparar na liderança, e aí depois para pegar é sempre ruim, porque o Palmeiras é um time estável, é um time que consegue fazer bons resultados dentro e fora de casa, né? Então o Flamengo não vai querer deixar se distanciar, e se o Corinthians entrar para jogar bola, o Corinthians tá lascado. O Corinthians tem que entrar para vencer, o que tiver que ser feito para vencer, certo? Inclusive sacrificar Yuri Alberto ou sacrificar Romero para botar um meio de campo mais forte, que é a minha opinião. Tem que botar esse meio de campo pesado. O vagabundo vai tentar passar e vai levar, porque senão o Corinthians vai passar aperto. E aí a gente vai ter que rezar muito pro Hugo Souza estar inspiradíssimo, como ele teve, por exemplo, naquela final da Copa, na semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo na casa dos caras, onde o glorioso Ramon Dias me mete Coronado e Garro sem obrigação de marcar. Coronado e Garro sem obrigação de marcar, com Yuri Romero ou Yuri Thales Magno. Foi um time horroroso, a bola não passava do meio de campo. Por quê? Porque não tinha ninguém para tirar a bola do Flamengo. Se você deixar os meio-campistas, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz jogar o que quiser, ainda tem um Pulgar, né? O Pulgar é o que destoa tecnicamente. Ele é muito bom na marcação, mas destoa tecnicamente comparado com o outro. Se você deixar Gerson, De La Cruz e Arrascaeta fazer o que quiser, o Pedro e o Bruno Henrique vão moer o Corinthians. Vai sair goleada feia. Agora, se você não deixa a bola chegar nem no Pedro, que é um puta centroavante, o melhor centroavante do Brasil disparado, e no Bruno Henrique, que é sempre perigoso, se você não deixa a bola chegar nesses caras, ou que seja Michael ou Plata, quem quer que seja que esteja jogando, e eu acho que o Felipe Luiz vai jogar com pontas, porque ele é um treinador inteligente, e ele sabe que quando você joga com pontas, o Corinthians perde completamente o meio de campo, naquilo que eu expliquei pra vocês. Vai vir um jogador marcar aqui, o Ranieri vai afundar, vai vir outro jogador marcar aqui, e fica esse buraco, certo? E aí você vai ter muita jogada que da bola vem pra cá, vai pro meio, vai encontrar um Gerson livre, um Arrascaeta livre, um De La Cruz livre, e aí é porrada pro gol. Vai ter pouco cruzamento na área. Vocês vão ver. Posso estar enganado, mas as jogadas de ponta do Flamengo são mais para puxar a marcação do Corinthians, certo? Isso se não acontecer, isso aqui, ó. O que acontece muitas vezes, a bola tá numa ponta, todos os jogadores do Corinthians vêm pra cá. O André Ramalho vem pra cá, o Ranieri vem pra cá, o Carrijo fica aqui, o Martínez vem pra cá, e aí fica mais uma vez essa área livre. Quantos gols o Corinthians tomou esse ano desse mesmo jeito? O tal do losango. E aí os atacantes não vêm, né? Os atacantes eles param aqui, cara. Ou seja, a gente vai continuar defendendo com 7 jogadores contra um time que ataca com às vezes 9 jogadores, que até o Pulgar chega no ataque, às vezes esse time é muito ofensivo. Mas é isso, meus queridos. Tomara que eu esteja completamente errado e a gente não entre com os 3 atacantes. Tomara que eu seja um imbecil taticamente, não saiba nada, e que eu não consiga ler a mente do treinador. Porque eu consigo ver o treinador cagão, assim como ele fez metendo o Romero, tendo o Coronado no banco, tendo outros volantes pra botar, pra deixar o Carrijo e o Bidon mais livres. E ele preferiu meter o Romero, Yuri e Memphis. E aí você mata o Memphis, mata o Romero e mata o Yuri. Beleza? É isso, meus camaradas, vamos torcer. Pra mim tem que sair hoje 1-0 Coringão. Empate é bom, eu quero 1-0 Coringão sofrido até o final do jogo, daquele jeito que a gente gosta. Beleza? 1-0 e é nóis. Fechou? É isso. Um grande abraço, fiquem de boa, que eu vou nessa, galera. Valeu.